Pois bem, vamos falar sobre a cassação do deputado federal Daltan Dallagnol, o deputado federal mais votado do Paraná. Quase 350 mil votos. Olha, eu conversei boa parte do dia com advogados, especialistas em direito eleitoral e também em direito público. Tudo para entender melhor essa decisão tomada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral em pouco mais de um minuto, por unanimidade, para cassar o registro de candidato atual deputado federal Daltan Dallagnol, como consequência do seu próprio mandato, né? Para poder informar aqui a vocês realmente o que aconteceu e como é que as coisas vão se desdobrar, né? Eu já tenho uma conclusão sobre isso aí desde antes desse julgamento, né? Que foi um casuísmo jurídico do Tribunal Superior Eleitoral. Uma invenção. Ou seja, foi um ato político. Eu já tinha prevenido que isso aconteceria, porque as cortes superiores do Brasil apresentam cada vez mais disposição de fazer política em favor do lulopetismo e dos seus aliados, prejudicando a oposição tanto quanto pode. Isso é visível, né? Só não enxerga quem não quer enxergar. O que fez o Tribunal Superior Eleitoral nesse julgamento do Dallagnol foi, do ponto de vista jurídico, né, legal, foi ampliar o rol de ineligibilidades, né? Ampliar por conta própria, né? Porque isso não está na letra fria da lei da ficha limpa, né? Então, ele decidiu ampliar esse rol de ineligibilidades, olha, falando um bom juridiquês, né? E resolveu incluir processos disciplinares em potencial, não processos disciplinares da área do Ministério Público, por exemplo, né? Mas em potencial, que poderiam ocorrer. A lei da ficha limpa não prevê explicitamente processos disciplinares em potencial, mas os ministros do Tribunal Superior Eleitoral queriam pegar o Dallagnol e incluir, agora está incluído. Né? Foi o que aconteceu nesse julgamento, que vai para a história da vergonha jurídica brasileira. Deltan Dallagnol, só para relembrar a vocês, pediu a aposentadoria do Ministério Público Federal quando não estava em curso qualquer processo administrativo disciplinar. Portanto, o Tribunal Superior proferiu o seu dictac porque presumiu, como os autores da ação presumiram, no Paraná eles não, os autores da ação, o PT, né, os seus aliados, lá no TRE do Paraná não conseguiram nada, tanto que foi registrada a candidatura do Dallagnol. Mas recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral, né? E lá, então, os ministros, ontem de noite, em um minuto, presumiram que poderia haver, sim, um processo administrativo disciplinar. Poderia haver. Então, é aí que está aí os processos disciplinares em potencial. Bom, o Dallagnol, claro, naquela ocasião, ele achou que isso poderia acontecer e resolveu antecipar para evitar. E com isso, ficaria escrito aí na lei da ficha limpa e não poder concorrer, né? É simples assim. Não sei se vocês me entenderam, mas é simples assim. Eu vou resumir de novo aí o libreto da ópera, né? Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral, ontem de noite, atendendo uma ação movida pelo PT e seus aliados, que já tinham perdido o caso no TRE do Paraná, decidiu o seguinte: poderia haver um processo administrativo e disciplinar contra o Dallagnol no âmbito do Ministério Público Federal. Opa! Em potencial. Bom, não está previsto em nenhum lugar essa conduta. Isso é irregular. Pelo contrário, sair da carreira antes da instauração do processo, por exemplo, eu poderia falar nas alíneas G, Q da lei da ficha limpa, mas não vou fazer isso aí. Porque a verdade é o seguinte, é que isso que eles decidiram, a base fática, a base jurídica usada para caçar o Dallagnol, não existe na legislação.
Foi uma conduta irregular, portanto. Então, sair da carreira antes da instauração do processo é uma recomendação dada a qualquer cliente que procurasse um advogado e quisesse ser candidato do Ministério Público, do Judiciário, né? Ora, e agora? Dallagnol concedeu uma entrevista agora há pouco, eu estou falando com vocês aqui 10 para 5, nesse momento que eu estou falando com vocês, ele também está dando uma coletiva aí, então eu não sei o que ele falou. De qualquer forma, o procurador da Lava Jato está afastado de imediato, né? Essa decisão aí, não, vai ser suspenso enquanto recorre. Não, não tem essa, vale de imediato, né? E só seria assustada no caso de uma ação cautelar movida pelo próprio Dallagnol junto ao Tribunal Superior Eleitoral e concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que parece coisa muito difícil, né? Nesse caso, ele poderia aguardar os recursos de praxe ao próprio tribunal e ao Supremo Tribunal Federal. Se não houver a concessão de cautelar, o TRE do Paraná tem que, de imediato, chamar o primeiro suplente e comunicar para a Câmara, olha, já assumiu o primeiro suplente. Já, agora. Bom, é inédito, aí sim, que uma decisão de tamanha relevância, atingindo uma celebridade, uma pessoa respeitada internacionalmente, que ameou 344 mil votos, que conduziu pelo Ministério Público Federal uma investigação que durou anos aí e que decepou a cabeça de dezenas e dezenas de corruptos alojados nos mais altos escalões da República, isso é inédito. É um oportunismo dos verdadeiros carrascos que perseguem oposicionistas, perseguem o pessoal da Lava Jato, os xerifes, e vão permitindo que os comunistas do lulopetismo expandam as suas garras sobre os pescoços de todos nós, os brasileiros. Por último, quero dizer para vocês o seguinte: os direitos políticos de Dallagnol, essa é uma informação, não foram cassados, nem poderiam ser. O caminho, de qualquer maneira, aberto ontem pelo Supremo Tribunal Federal, é o caminho que ficou aberto para a cassação do mandato do Sérgio Moro, agora em seguida. Porque estão atrás dele também. E principalmente dos direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro. Eu já tinha prevenido isso e continuo prevenindo isso aí. Isso é apenas uma questão de tempo e de oportunidade. É isso aí, senhores. Essas informações, mais do que a minha opinião, eu queria transmitir para vocês para que tenham uma noção exata do que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral e do que está acontecendo e vai acontecer daqui para frente.